Olá, turma. Agora vamos dar continuidade ao nosso assunto anterior, né, sobre os períodos perioperatório. A gente já estudou aí na matéria de centro cirúrgico, o período pré-operatório, transoperatório, e agora nós iremos estudar o período pós-operatório, tá? O período transoperatório, ou também conhecido como intraoperatório, é o momento em que está acontecendo a cirurgia, é a cirurgia propriamente dita, né? O período pré-operatório é toda aquela preparação do centro cirúrgico, da sala de cirurgia, orientação do paciente, né? Tentar tranquilizá-lo, todo o preparo para que ele entre no bloco cirúrgico, na sala cirúrgica. E hoje nós vamos ver agora o assunto pós-operatório. O que é que acontece após a cirurgia? Para onde o paciente vai? Então, esse é o resumo da aula anterior, né, do período intraoperatório, que o período intraoperatório ele vai iniciar quando o paciente ele vai ser transferido para a mesa da cirurgia. E esse período intraoperatório ele vai encerrar quando o paciente ele vai ser admitido, ou seja, ele dá entrada na sala de recuperação pós-anestésica, onde ele vai ficar em observação, vai ser avaliado pelo anestesista, onde a sua anestesia, né, vai passar, ele já vai redobrar, né, recobrir a consciência dele, os sentidos dele, tá? E aí, após a recuperação, esse paciente ele pode ser transferido para algum outro departamento, clínica cirúrgica, ou ele pode ser levado para casa, né? Receber alta. Então, vamos lá, né? Quais são os cuidados de enfermagem no período pós-operatório? O período pós-operatório ele é compreendido de duas formas. Nós vamos ter o pós-operatório imediato e o pós-operatório mediato, tá? Que nem lá no período pré-operatório que a gente viu. No período pré-operatório ele também é classificado em período mediato e imediato, no pós-operatório do mesmo jeito. Então, logo após a cirurgia, ou seja, logo após, nesse período imediato, ou seja, que tem que acontecer logo em seguida, devemos, nos cuidados de enfermagem, né? Nós devemos auxiliar esse paciente na sua transferência, tá? Da maca para o leito, onde ele vai ficar. Movimentos uniformes para evitar que o paciente tenha queda da pressão arterial. Evite tracionar sondas e catéteres e também evite perder o sistema, né, de pulsão venosa. E o paciente, após a cirurgia, ele vai ficar na sala de recuperação pós-anestésica em observação, vai estar sendo avaliado pelo anestesista, para que o anestesista observe ele, como é que está passando o efeito da anestesia, como é o quadro desse paciente. E os objetivos da sala de recuperação são os cuidados pós-anestésicos que devemos estabelecer ao paciente, que compreende as atividades de monitorização e tratamento, tá? Utilizados para o manuseio do paciente após um procedimento anestésico cirúrgico. Essa sala de recuperação pós-anestésica é o local que é destinado a receber o paciente após a cirurgia, tá? Então, é um pós-operatório imediato, até que esse paciente ele recupere a sua consciência e tenha todos os sinais vitais deles estáveis, tá? Ou seja, a pressão arterial dele deve estar estável, frequência cardíaca estável, pulso, frequência respiratória,
Todos os sentidos, todos os sinais vitais desse paciente precisam estar estáveis, tá? Para isso, esse paciente ele é monitorado, tá? Através do monitor. A saturação desse paciente também é aferida, tá? Para saber o nível de oxigenação que está tendo no organismo desse paciente e como é que está acontecendo as trocas gasosas desse paciente também. Devemos, posicionar o paciente em decúbito dorsal. Mais uma vez, relembrando, decúbito dorsal é quando o paciente ele está deitado com as costas apoiadas no leito e a barriga para cima. A cabeça desse paciente deve estar um pouco lateralizada, tá? E o pescoço estendido, para favorecer a respiração. E em casos de aspiração, esse paciente ele não broncoaspira, ou seja, o líquido não vai para o pulmão, causando aí um edema pulmonar, uma consequência pulmonar e levar esse indivíduo à morte. Então, o paciente ele deve estar com a cabeça lateralizada, tá? Para evitar aspirar, em casos de êmese, ou seja, em casos de vômito. Sempre conferir a identificação do paciente, qual foi o diagnóstico médico, o tipo de cirurgia realizada, tá? E se o paciente ele tem alergia ou não a algum tipo de medicação. Devemos, se for necessário, conectar tubos de drenagem juntamente com os frascos coletores e sempre mantê-los abertos, tá? Para que ele consiga drenar. Observar o estado de consciência daquele paciente, ver se ele está situado em tempo e espaço, se ele está consciente, se ele tem nitidez das coisas. Manter o paciente aquecido, tá? De acordo com a necessidade, porque as drogas, ou seja, as medicações que são utilizadas por esses pacientes vão afetar o centro termorregulador, ou seja, esses pacientes eles têm maior facilidade de perder calor, tá? E de levar esse indivíduo à hipotermia, tá? E muitas vezes esse quadro de hipotermia pode levar um quadro de saúde grave, tá? E até mesmo a morte. Então, a gente precisa estar monitorando a temperatura desse paciente. Até porque o bloco cirúrgico é um local muito frio, tá? Ele tem que ser muito frio para evitar a proliferação de bactérias. E aí, esse paciente ele precisa ser aquecido, tá? Se manter aquecido para evitar complicações. Monitorar os sinais vitais, como, por exemplo, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial e temperatura, tá? Observar também a saturação de oxigênio, se essa saturação está boa, se as trocas gasosas estão ocorrendo de forma adequada. O nível de consciência, se há a presença de queixa álgica, ou seja, queixas de dor, náuseas, vômitos, e alguma alteração, sempre comunicar ao anestesista. Manter as vias aéreas permeáveis, tá? Essas vias, em caso de uso de catéter ou máscara de oxigênio, para que a oximetria periférica seja maior do que 92%. Verificar também as condições dos curativos desse paciente, se há presença de muita ou pouca secreção, tá? Observar a fixação de sondas e drenos, anotar débitos de drenos e de sonda, ou seja, tudo que o paciente elimina, tanto através do dreno quanto através da sonda. E essa anotação desses débitos hídricos vai favorecer o balanço hídrico, as anotações para o balanço hídrico. Administrar analgésicos, antitérmicos, antibióticos e soluções segundo prescrição médica. E os critérios para o paciente receber alta após a recuperação anestésica, Então, o paciente ele precisa estar completamente consciente, ou seja, recuperar a consciência.
Deve manter estabilidade cardiovascular, respiratória e função motora. A dor operatória, né? A dor onde foi operado deve estar controlada. Náuseas e vômitos ausente, tá? Ou sob controle. O débito urinário de pelo menos 30 ml por hora. A saturação de oxigênio esteja satisfatória, ou seja, adequada. Os curativos precisam estarem limpos, né? Com ausência de secreções de sangramento ativo. E aqui é o índice de Aldrich e Crowley, que é uma escala que vai avaliar se o paciente ele está apto ou não para receber alta da sala pós-anestésica, tá? Só para nível de conhecimento mesmo, eu não vou cobrar isso, é só para vocês terem uma base, tá? Quais são os critérios utilizados para o paciente receber alta. Então, quanto maior a numeração, melhor o estado do paciente. Quanto menor for a pontuação, pior o quadro do paciente. Aqui é uma outra escala, tá? Conhecida como de bromagem. O valor da escala é 2, 1 ou 0. E pacientes que foram submetidos à anestesia regional, aqui é a anestesia peridural, ou seja, pelo menos consegue mover o pé. Isso é quanto à movimentação dos membros inferiores, tá? E quais são os cuidados no pós-operatório imediato? Aliviar a dor do paciente através da administração dos medicamentos prescritos pelo médico, que são os analgésicos. Manter correto o gotejamento, né, das infusões venosas para prevenir hipovolemia, ou seja, baixa quantidade de volume, né, da medicação, distúrbios eletrolíticos ou alguma sobrecarga cardíaca. Observar o estado externo, ou seja, por fora dos curativos, se há ou não presença de sangramentos. Observar sinais de choque, sudorese, hipotensão, dispneia, oligúria, tá? Que é a diminuição da quantidade de urina. Presença de taquicardia, alterações de consciência. Mudança de decúbito, tá? Se o paciente ele for acamado principalmente. Roupas de cama secas e esticadas em ambiente calmo. Cuidados no pós-operatório mediato, tá? O pós-operatório mediato é um período que acontece depois das 24 horas de cirurgia. Imediato é nas primeiras 24 horas após a cirurgia. Mediato é após essas 24 horas. Então, a gente deve observar, né? A primeira deambulação, tá, do paciente, ela deve ser monitorada, supervisionada, sempre com um profissional ao lado. Ajudar esse paciente na higiene corporal e oral, se for preciso. Observar a aceitação da dieta desse paciente, oferecer líquidos por via oral, tá? Esse líquido por via oral vai ficar a critério médico, porque muitas vezes o médico ele suspende. O curativo ele deve ser trocado diariamente, tá? Com as necessidades. Pontos deverão ser retirados em torno do 7º dia após o ato cirúrgico. Promover conforto, observar o estado físico e emocional do cliente. E aqui é uma foto, uma ilustração do momento intraoperatório, do momento da cirurgia. E aí, quais são os riscos operatórios que o paciente ele pode ter, né? Risco operatório, ou também conhecido como risco cirúrgico, são realizados exames que vão mostrar o estado clínico antes de ser realizado qualquer procedimento cirúrgico, tá?
seja uma cirurgia programada ou uma cirurgia de urgência. Em todas as cirurgias são solicitados exames para mostrar se aquele paciente ele está apto a fazer aquele tipo de cirurgia. E aí são feitas consultas, exames laboratoriais. Gente, perdão, tá passando aqui. Exames laboratoriais, como por exemplo hemograma, exames de imagem, raio-x, eletrotomografias e dentre outros. A avaliação vai esclarecer sobre os riscos médicos e tratamentos para que complicações no pré e no pós-operatório elas sejam evitadas, tá? Então é necessário fazer a avaliação antes da realização da cirurgia, tá? Para o profissional estar resguardado e o paciente também, né? Porque para não correr risco de vida e evitar todo tipo de intercorrências. O tratamento cirúrgico vai promover consequências, dentre as mais importantes é a destruição tecidual, pode provocar alteração pulmonar orgânica, hidroeletrolítica e infecciosa. E aí o grau de complexidade dos cuidados no pós-operatório vão depender do porte da cirurgia, né? Se foi uma cirurgia pequena, média ou grande porte. Quais foram as condições clínicas do paciente, se ele manteve estável ou não. A existência de doenças pré-existentes, né, conhecida como comorbidade, né, que um exemplo dela é a diabetes, a hipertensão, fibromialgia e etc. E também a faixa etária desses pacientes. Geralmente, pacientes mais novos, eles tendem a ter uma melhora do que pessoas mais idosas. E aí, quais são os fatores de risco? A idade da criança e do idoso, para quem for pegar. Criança ou idoso, na verdade, é um risco, tá? Para vir a desenvolver uma complicação. O estado geral de saúde e o tempo de cirurgia. Cirurgias de emergência, fumantes, pessoas com problemas cardíacos, tá? Ou seja, o mau funcionamento do músculo cardíaco. Diabetes, doença pulmonar crônica e insuficiência renal crônica. Os desconfortos mais comuns que o paciente refere é a dispneia, a dificuldade para respirar, êmese, vômitos e algia, que é a dor. As complicações, o paciente ele pode ter uma atelectasia, tá? Onde a troca gasosa vai ficar comprometida e o pulmão desse paciente ele vai sofrer um colapso, tá? Diminuído. Pode vir a desenvolver uma pneumonia bacteriana nasocomial, uma insuficiência respiratória, uma parada, né? Um PCR cardiorrespiratória, trombose, tromboembolismo pulmonar, insuficiência renal aguda, acidente vascular encefálico. Pode também provocar hemorragia, tá? Através de choque hipovolêmico. Infecção, que pode ocorrer em qualquer intervenção cirúrgica, com contaminação de catéteres vasculares, infecção urinária, infecção incisional, abscessos incisionais, coleções purulentas, né? Peritonite, septicemia, deiscência de sutura e evisceração. O que é deiscência? A deiscência é a abertura da cirurgia, tá? Então, é quando eu suturo a cirurgia, ou seja, eu fecho ela, né, com a linha, e ela se rompe, se abre. Isso é deiscência. E os órgãos saem para fora, evisceração. Óbito, morte súbita, aquela sem aviso prévio. Então, como eu falei para vocês, a deiscência vai ser a abertura espontânea de suturas cirúrgicas, ou seja, a ruptura dos pontos onde as bordas dos tecidos que foram unidos se separam e surgem complicações, ou seja, nada mais é, resumindo, a abertura do procedimento cirúrgico. Quando este rompimento ocorre na totalidade da sutura, pode ocorrer evisceração, ou seja, os órgãos saírem para fora, que é mais comum em cirurgias de abdômen.
Na evisceração, observamos a saída ambulante líquido de cavidade abdominal. E aqui é um exemplo de deiscência, tá? É quando a ferida operatória ela se abre, ela se rompe. A deiscência de sutura é uma complicação particularmente grave, tá? Não acontece somente em cirurgias que envolvem a pele, mas também pode acontecer em suturas de anastomoses intestinais, articulações, etc. Essa deiscência ela pode ser tanto individual, parcial ou total. E a infecção da ferida ela vai ser causada de morbidade em pacientes hospitalizados. E aí, quais são os fatores que podem contribuir para que aconteça a abertura dos procedimentos cirúrgicos? Idade avançada, onde a pele vai estar desidratada, doenças concomitantes, como por exemplo a diabetes, neoplasia, condições nutricionais, deficiência da vitamina C, tratamento com algumas drogas, como por exemplo corticoide e penicilina, tabagismo, obesidade, cirurgias contaminadas e infectadas, esforço físico precoce, né, ou uma pressão exercida no local próximo à cirurgia, presença de traumas e edemas e falha também na sutura, entre outros. O tratamento, devemos proceder cirurgicamente de acordo com as técnicas adequadas para cada eventualidade a critério médico, tá? Reconduzir imediatamente o paciente para a sala operatória, a fim de proceder à ressutura, ou seja, fechamento, né, novamente dessa estrutura, e as medidas de maiores interesses, como por exemplo curativo, drenagem, desbridamento, se for necessário, uso de coberturas, antissépticos e medicações. Manter o paciente clinicamente estável, tá? Quando eu falo clinicamente estável, os sinais vitais dele controlado e adequado. E aí iniciar todas as medidas preventivas contra a infecção e o controle desses sinais vitais. Para evitar complicação, os profissionais da saúde eles devem estar atentos aos sinais flogísticos, que são sinais flogísticos, são sinais de infecção, né? Então, quais são os sinais de infecção? Rubor, calor e edema onde foi operado, ou seja, no local da cirurgia. Se sentir a pele quente, uma temperatura quente, avermelhada, né? Meio que inchado com edema, é uma das características de infecção. Presença de exudato, né, que é uma secreção sanguinolenta ou purulenta. Se o paciente lhe referir febre ou dor no local da cirurgia, que não melhora, né, com as medicações administradas e prescritas, rompimento de algum ponto, e caso o paciente esteja com dreno, verificar o aumento da quantidade de secreção e a coloração. E sobre as classificações da cirurgia, em outra aula a gente já teve sobre isso, né? Quanto às classificações. E aí a classificação é com base na urgência, na finalidade, potencial de contaminação, classificação segundo o risco cardiológico, segundo tipo, né, o tempo de duração do ato cirúrgico. E os tempos cirúrgicos que também a gente já estudou em outra aula. E aí está um estudo dirigido para vocês fazerem, tá? Sobre esses assuntos que a gente estudou durante esses dias de aula. E aí vocês me enviam, tá certo? Aqui tá a outra parte. Vou mandar para vocês estarem respondendo, tá? Próxima aula será a nossa prova e eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo para sanar as dúvidas, ok? Fiquem com Deus.